Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Uira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Muitíssimo boa tarde, Silas e ouvintes aqui da Rádio Campina FM 93.1. Boa tarde, Pedro Pereira. Boa tarde, Lenildo Ferreira, onde quer que você esteja. Na cidade de Campina Grande, né? Deus o abençoe. Lenildo Ferreira está muito vivo, graças a Deus. Mandar um abraço aí, temos uma audiência aqui fantástica, que é do Dr. Leonardo Arcoverde, lá direto de Recife, um grande cirurgião de cabeça e pescoço, que também está acompanhando a live. Manda um abraço para Altamir Costa, meu amigo Altamir dos animais, grande protetor veterinário, Israel, personal trainer também aqui na audiência. E você aí que está indo para o trabalho, deixar as crianças no colégio, você que está aí na audiência, onde quer que esteja, nesse plano, né? E também no plano do Instagram, no plano do YouTube, onde essa live vai ficar guardada, aqui na página do Jornal do Meio-Dia, no Instagram também e no YouTube. Na página do Dr. Uiracuri também, no YouTube e no TikTok, viu, Pedro? Mas lá eu não faço dancinhas, é só para armazenar as nossas lives. Você não pensa nessa possibilidade, não? Não penso não, né? Nunca passou pela minha cabeça, graças a Deus. Maria. E aí vamos continuar falando sobre o Setembro Dourado, que é esse mês, que é o mês de luta contra o câncer infantil. A cor dourada é esse símbolo da luta, né, contra o câncer infantil juvenil, um tema de grande relevância. É a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, né? E embora represente, Silas e ouvintes, você que está aí na audiência da Campina FM, na live do meu Instagram, @DRUirapb, apesar de representar apenas, entre aspas, né, 2 a 3% do total de câncer na população em geral, a gravidade dos tipos de câncer infantil exige uma atenção máxima. Então aqui eu aproveito e trago novamente os dados do nosso Instituto Nacional de Câncer, que estima que a ocorrência no mundo é de cerca de 430 mil novos casos a cada ano. E 70% desses cânceres de infantos juvenis, eles vão ocorrer em países de baixa e média renda, onde o acesso ao diagnóstico e o tratamento especializado ainda é escasso. Inclusive, existe a meta da Organização Mundial de Saúde, junto com a ONU, de aumentar a sobrevida do câncer infantil juvenil nos países de baixa renda em 60% até o ano de 2030, porque hoje gira em torno de 30%. É muito baixo. No Brasil, estamos em torno de 64% da sobrevida no global do câncer infantil juvenil. Então, aqui no Brasil, são cerca de 7 mil, cadê os casos aqui? 930 casos por ano, e os dados do INCA em 2020 mostraram que ocorreram 2.289 mortes, né, de casos de crianças que morreram para o câncer infantil juvenil, o que equivale a cerca de 38,2 óbitos por milhão de crianças e adolescentes, a maioria se concentrando em meninos, né? Apesar desses números, eu vou dizer para vocês aqui um dado bastante alentador, né? Um dado que alivia, que 80% das crianças elas podem ser curadas quando diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. Coisa boa, né? Essa taxa, 80% é o mínimo, né? Tem taxas ainda maiores a depender do tipo de câncer infantil juvenil. A gente sabe, foi uma pergunta aqui que Silas fez na outra live, eu fiquei de trazer aqui hoje, né? Pormenorizar um pouco a questão dos cânceres infantis. Então, a maior parte dos cânceres, cerca de 33% de crianças de 0 a 14 anos e 26% de 0 a 19 anos são as leucemias, especialmente a leucemia linfoblástica aguda, que é o tipo mais frequente em crianças, que atinge a medula óssea e o sangue. 75 a 80% dos casos se concentram em crianças de 2 a 5 anos, tá certo? E a leucemia mieloblástica aguda, ela vai representar em torno de 15 a 20% dos casos de leucemias, né, que representa mais de 1/3 de todos os casos de câncer infantil juvenil. Os tumores do sistema nervoso central vão representar os gliomas e os meduloblastomas, aí é outra parte importante, cerca de 16% de 0 a 14 anos e 13% de 0 a 19 anos. E os linfomas também têm uma representação expressiva
dos casos, em torno de 14%, tanto o linfoma de Hodgkin quanto o não Hodgkin, né? Os tumores embrionários, eu falei aqui bastante, já fiz uma live inteira para falar do retinoblastoma. Para quem não sabe, foi o tipo de tumor que teve a filha do apresentador Tiago Leifert, né? Ele afeta os olhos, né? A parte da retina, né? O neuroblastoma são tumores renais, como o tumor de Wilms, e aí, vindo na sequência, os tumores de partes moles, como os sarcomas, que são tumores que acometem a parte dos músculos, a parte da gordura, os ossos e os tecidos moles do pescoço. E adolescentes, Silas e ouvintes e Pedro Pereira, eles surgem, vamos dizer assim, adolescentes de 15 a 19 anos, estou falando aí de adolescentes de 30 anos, tá certo? Que tem por aí, nem adolescentes de 40 anos, estou falando de adolescentes da faixa etária de 15 a 19 anos, que surgem com mais frequência são os tumores de tireoide, que é um foco da minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, os melanomas e outros tipos de carcinomas epiteliais. A grande dificuldade no combate ao câncer infantil é o diagnóstico precoce, como eu falei aqui. O diagnóstico precoce vai garantir uma taxa de cura de cerca de 80%, tá certo? Porque muitas vezes os sintomas de um câncer infantil, eles se confundem com doenças comuns da infância. Então é muito importante que você aí, pai, mãe, que está me ouvindo agora, professores, profissionais de saúde também que vão atender essas crianças, o médico pediatra, a enfermeira que pode fazer a puericultura, o médico do posto de saúde da família, né? Ele fica atento a sinais como, eu vou falar agora alguns sinais aqui muito importantes. Uma febre persistente sem causa aparente, uma palidez, um cansaço extremo e sangramentos frequentes, isso é bastante sugestivo de leucemia, uma dor óssea ou nas articulações por tempo prolongado, os nódulos, né, as landras ou caroços em qualquer parte do corpo, especialmente no pescoço, nas axilas, na virilha, tá certo? Manchas arroxeadas na pele sem motivo aparente. A criança não levou uma queda e apareceu com uma mancha arroxeada na pele sem motivo aparente. Uma dor de cabeça persistente, que é acompanhada de vômitos, alterações na visão e no equilíbrio. Isso é bastante sugestivo, que vai alertar para um tumor do sistema nervoso central, como eu falei aqui, o que é o segundo mais frequente, os gliomas e os meduloblastomas, tá certo? As alterações oculares, como o reflexo branco na pupila, que é o olho de gato, que é o sinal clássico do retinoblastoma, que é o tumor ocular mais frequente da infância, tá certo? A massa abdominal visível ou uma sensação de aumento do volume da barriga sem uma causa aparente. Então, os pais aí têm que palpar a barriguinha mesmo da criança, tem que pegar para saber se tem alguma coisa estranha, tá certo? E no aparecimento, procurar ajuda médica o mais rápido possível. Antes de começar a live aqui, eu estava falando com o Silas e com o Pedro de um depoimento que eu recebi de uma mãe no meu Instagram, que quando eu trabalhava aqui no interior, no ano de 2014, né, ela... vamos dizer assim, estava preocupada porque tinha levado o filho dela, na época um bebê, a vários profissionais, Pedro, e o pessoal dizia que não era nada demais, as manchas arroxeadas, é porque a criança é assim mesmo, a criança meio fraquinha, eles, não, é porque ela não está comendo direito, e enfim, não foram valorizados os sintomas que ela estava, e quando ela chegou no meu plantão, essa pessoa, essa mãe, né, dessa criança, levou esse paciente para mim e levou junto um exame de sangue. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí, esse foi o relato dela, viu, me dizendo isso aí. E nós encaminhamos a criança para tratamento. Essa criança hoje é um menino de 12 anos de idade, tá certo? Tá bem, tá curado, graças a Deus, e tá aí a mãe feliz da vida com ele. Ela, posteriormente, eu creio que ela vai assistir essa live e vai ver o que a gente está conversando aqui hoje. Ela vai saber quem é. Tá certo? Depois eu vou até mostrar aqui em off aqui para Silas e Pedro o áudio que ela me mandou, que é um áudio realmente bem impactante. E você tem que valorizar os sintomas do paciente. Pode até não ser nada, são sintomas, como eu falei aqui, que podem ser comuns na infância, mas na persistência deve ser encaminhada para atendimento profissional e também atendimento, se for o caso, né, de uma confirmação das médicas oncologistas, né? Nós temos aqui grandes médicos oncologistas aqui em Campina Grande, em 2 hospitais, um filantrópico e o outro público, que é o HUAC, tá certo? Também esses 2 hospitais prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, onde essas crianças vão ter um atendimento humanizado. Então,
Como eu falei aqui, repito, para vocês aí não ficarem em pânico, alguma mãe aí que estiver me ouvindo não ficar em pânico, esses sintomas não significam necessariamente um câncer, significam apenas que você deve acender a luzinha aí de alerta e que essa situação deve ser investigado, tá certo? Pelo menos por um exame de sangue, uma ultrassonografia, são exames relativamente simples, né? Não tem nenhuma dificuldade de obter esse exame, mesmo nas nossas cidades aqui do interior da Paraíba, tá certo? Então, em 2018, a OMS lançou essa meta global que eu falei aqui para vocês, que é aumentar até 2030, pelo menos para 60% a taxa de sobrevida mundial em crianças com câncer. Em países de alta renda, Silas e ouvintes, a taxa já gira acima de 80%. No Brasil é 64%, mas nas nações de baixa renda, em torno de 20% a 30%, ainda a sobrevida muito baixa. 20% a 30% é uma sobrevida muito baixa. Então, a desigualdade do acesso, a equidade é o maior desafio. A gente ainda enfrenta isso no Brasil, são poucos centros. A formação de um médico, oncologista pediátrico, ela leva tempo, uma formação altamente especializada. Tá certo? O HUAC, a gente tem uma residência de oncopediatria, muito boa, por sinal, onde as pessoas são muito bem formadas, né? Tivemos o doutor Matheus, que está atendendo por lá. E o Setembro Dourado, para além de tudo, é um convite, Silas e ouvintes, e Pedro Pereira aqui, à reflexão e também à ação. Como eu falo, é a empatia propositiva, a empatia que constrói. Porque o câncer infantil, ele pode ser vencido, na maioria dos casos, desde que haja o diagnóstico precoce, que haja o tratamento, o tratamento especializado, e políticas públicas que visem a equidade em saúde. Repito, a equidade é um dos maiores desafios do nosso Sistema Único de Saúde. Oferecer o tratamento, vamos dizer assim, melhor, pesando as desigualdades dos diagnósticos de cada pessoa. Onde você vai ser mais prioritário? Uma criança com câncer. Onde você vai ser mais prioritário numa emergência? Um paciente com uma parada cardiorrespiratória. Entendeu? Esse é um grande desafio que algumas pessoas não entendem. Eu não sei se vocês já viram alguns memes recentemente mostrando o reflexo da falta de educação de boa parte da nossa população, infelizmente, que o pessoal chega na urgência com uma situação de menor gravidade e fica agredindo a Até equipe. Os médicos são agredidos, a equipe porque não atendeu lá uma situação, não sei se foi no Rio de Janeiro, aquele vídeo lá de uma unidade de pronto atendimento, um cidadão com corte no dedo, chegou no hospital e ficou revoltado porque um paciente acidentado grave passou na frente e decidiu quebrar a recepção. Só que aí se deram mal, foram presos os três, então todos os três usando tornozeleira eletrônica agora. E há uma proposta que já está caminhando em passos bastante avançados no Congresso de tornar crime hediondo a agressão a profissionais de saúde em serviço. Certo? Ou seja, vai aumentar bastante. Não vai ser só uma tornozeleira eletrônica, não. O pessoal vai ficar em cana. Recentemente a gente trouxe aqui informação sobre uma preocupação do CRM da Paraíba com o aumento do número do CRM e também o Conselho de Enfermagem com relação ao aumento do número de casos de agressões contra profissionais de saúde no exercício da profissão dentro dos ambientes de saúde. Dentro dos ambientes de trabalho. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foram 17 casos só nesse ano aqui na Paraíba. Isso é muito alarmante. Silas, para você ter ideia desse dado aqui que eu vou trazer aqui novamente, aos médicos do Brasil registrados com boletim de ocorrência em todas as secretarias estaduais de segurança pública, são 12 casos por dia no Brasil de agressão a médicos. Por dia. Faça aí uma multiplicação vezes 365. Essa é a média que a gente tem no nosso país. Ou seja, realmente a gente tem que apelar para uma legislação mais firme, para que iniba as pessoas de agredir quem está lá para ajudar. Grande maioria dos casos. Pelo menos, eu vou dizer assim, no meu convívio, os que eu ajudei a formar, eu não conheço um que saia de casa para deliberadamente fazer o mal. Tá certo? Todo mundo que sai de casa, que se dispõe a dar plantão numa UPA, num pronto atendimento, ele está lá para dar o gás dele para fazer o melhor. Deixa eu fazer um questionamento, Ira, dentro dessa temática do Setembro Dourado e também dessa temática do tratamento do câncer. Eu estava lendo uma reportagem nesse fim de semana sobre um estudo que aí eu lhe confesso que eu não consegui aferir se essa reportagem era de fato uma reportagem ou era mais uma dessas anedotas de internet, que estaria sendo analisado e testado
um medicamento para tratamento de células cancerígenas feito à base do veneno das abelhas. Até que ponto isso procede? Até que ponto estão andando esses tratamentos novos para o combate ao câncer? Ó, Silas, eu não vi esse estudo, tá certo? Confesso, posso até pesquisar, tá? Mas, assim, a gente sabe que tem muitas substâncias aí da natureza que, ao serem purificadas, são usadas como medicamentos em larga escala. Eu vou dar um exemplo de uma medicação usada para hipertensão, por exemplo, o captopril. O captopril é um remédio bastante comum, ele é feito a partir do veneno, se eu não me engano, da jararaca. Então quer dizer que é verdade mesmo? Porque É o captopril. eu tomo captopril, o povo tomava. Minha mãe, inclusive, sempre dizia, ó, isso aí é veneno de cobra. É feito a veneno de partir cobra. do E aí eu veneno de pensava que era cobra. porque o gosto dele, quando você bota debaixo da língua, é horrível. Mas quer dizer que então que é verdade É mesmo? verdade. Ele diminui a pressão através de um extrato purificado, né, um dos componentes lá, que foi purificado e que é sintetizado, que foi a partir do veneno de cobra. E assim a gente tem várias substâncias. Por exemplo, vamos lá, o óleo de cannabis, né? Canabidiol, por exemplo, que é uma substância empregada em diversas situações aí, até mesmo como um adjuvante dos anticonvulsivantes, né, diminuindo a quantidade de anticonvulsivante e outras situações, até mesmo em pessoas com o espectro o transtorno do espectro autista também. Então, assim, você tem muitas substâncias da natureza, Silas e ouvintes, que em algum momento elas vão ser úteis para tratamentos médicos bastante eficazes, né? Porque nem tudo é só coisa sintética, né? Que foi lá um laboratório e aquela molécula foi criada. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui, a semaglutida, a liraglutida, por exemplo, foram extraídos através da saliva de um lagarto. Você já imaginou? Medicação que é usada aí largamente nessas canetinhas que combatem a diabetes e também ajudam no controle da obesidade, né? Que vocês veem por aí. O famoso Ozempic, vamos falar aqui o nome, né? Ozempic, que deixou um país nórdico aí com um PIB altíssimo, né? Por causa disso, que é o pessoal de um laboratório aí, de um país nórdico, que só do PIB aumentou 600 bilhões de dólares com a pesquisa, o desenvolvimento, a distribuição desses medicamentos, né? Então, a natureza, ela fornece muita coisa para a gente. Você imagina a nossa Amazônia com a vastidão que ela tem, né? O que ainda precisa ser pesquisado ali, né? Enfim, o que é que aquilo ali pode trazer de benefício ainda que a gente nem sonha, né, do ponto de vista de tratamentos eficazes aí da população. Mas como tudo em medicina, esses tratamentos têm que ser submetidos a testes rigorosos, a testes de controle, enfim. Leva um tempo, né, Ura? Meta-análises, estudos de qualidade para que a gente diga assim, ó, esse tratamento X é eficaz. Eu vou dar uma olhada depois nessa situação da abelha, Silas, e depois eu passo para você e para os ouvintes da Campina FM. Agradecer a todo mundo aí que está na audiência aqui da rádio, pelo meu Instagram, o @DRUirapb, você aí que quiser seguir, que puder visualizar, tem várias lives lá, desde a outra rádio, né, Silas, que a gente fazia as nossas lives. Silas era um pouco diferente, um pouco mais cheinho. Era. Na rádio lá. Ele era mais ou hoje menos... é um homem fitness. No mínimo Silas. 1,5 do que a mais que é hoje. Silas é um grande exemplo aqui de mudança de estilo de vida, viu, gente? Eu sempre faço questão de dizer para eles em público aqui. Mandar um beijo para Rebeca Cury, para Débora, Pedro, Davi e Lucas aí que estão na audiência, para Valdênia Ramos, para o pessoal aí, para Ela Santos, que está aí na live, para Vânia de Souza e para todo mundo aí que está, Carla Macedo, o pessoal que está no @DRUirapb. E um grande abraço a todos vocês, até o próximo programa, se Deus quiser, fica a dica, depois assista no nosso Instagram, você que está aí a qualquer momento do dia, da noite e da semana. Um grande abraço. Luiz Gabriel também, um beijo para ele. Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo o doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.